Cercada por gelo de todos os lados, a Antártida guarda mistérios que podem simplesmente reescrever a história do nosso passado e mudar tudo o que pensávamos saber sobre ela. Um ex-oficial da Marinha e uma jornalista compartilharam histórias chocantes sobre como descobriram uma entrada para uma base alienígena secreta que contém OVNIs na Antártida. Como esse engenheiro de voo naval, Brian, descobriu esta base alienígena secreta? Como as potências mundiais estão tentando escondê-la de todo o mundo? Junte-se a nós nesta jornada intrigante, enquanto exploramos as terríveis verdades sobre a afirmação dos Estados Unidos de que alienígenas estão escondidos na Antártida. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A revelação do oficial da Marinha. Em janeiro de 2015, a repórter investigativa Linda Moulton Howe se deparou com uma misteriosa história sobre a Antártida quando recebeu um e-mail de Brian, um engenheiro de voo aposentado da Marinha dos Estados Unidos, contando uma história inacreditável do seu tempo na Antártida entre as décadas de 80 e 90. Brian tinha uma verdadeira bomba nas mãos, alegando que viu algumas coisas muito estranhas durante suas 4.000 horas de voo na Antártida. Um engenheiro de voo da Marinha, que me pediu para chamá-lo apenas de Brian. A parte mais interessante da história é que ele encontrou um enorme círculo perfeito esculpido na camada de gelo da Antártida. O círculo levava à entrada de uma caverna subterrânea que emitia um brilho estranho. Mas é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Quando Brian tentou se aproximar, todos os dispositivos em sua aeronave falharam, e foi preciso fazer um procedimento de emergência para ligá-los novamente após o encontro. Depois daquela ocasião, autoridades sigilosas confiscaram os registros e não deram a Brian ou sua tripulação qualquer esclarecimento. Intrigada com a impressionante história de Brian, Linda decidiu cavar mais fundo. É algo arqueológico na Antártida. Brian mais tarde revelou a ela tudo o que aconteceu. Em 1987, durante um voo de reabastecimento que saiu da estação McMurdo, Brian e sua tripulação receberam ordens de última hora para buscar um carregamento em um acampamento distante, que ficava no interior da Antártida. Quando eles chegaram, encontraram o acampamento destruído e deserto, sem sinal de atividade humana em qualquer direção. Esse cenário assustador deu início a uma série de desaparecimentos em outras estações da Antártida. Estranhas leituras de rádio e línguas desconhecidas foram captadas antes de cada desaparecimento, todas vindo de alguma fonte desconhecida nas profundezas do gelo. Enquanto a tripulação ficava nervosa, o copiloto de Brian avistou uma nave grande e brilhante passando silenciosamente pela cabine do avião em que estavam. Parecia algo de um filme de ficção científica, uma embarcação branca em formato de losango, com uma superfície lisa de mais de 30 metros de diâmetro. Brian fez o que deveria fazer e relatou o acontecido. Aqui é onde as coisas ficam esquisitas. Homens de terno preto apareceram em McMurdo, acompanhados por altos comandantes da Marinha. Eles ordenaram que Brian retirasse seu relatório sobre a estranha aeronave, mas ele se recusou, enfrentando ameaças de graves consequências. Semanas depois, enquanto verificava uma área remota, Brian captou um leve sinal de socorro vindo de dentro de uma plataforma de gelo. Ele rastreou o sinal até um bizarro buraco circular no gelo, que brilhava misteriosamente. Mas conforme eles rodeavam o buraco para verificar o local, o avião teve uma pane, com todos os sistemas desligando de repente. Foi estranho, mas felizmente eles tinham uma bateria reserva e conseguiram sair ilesos. De volta a McMurdo, Brian enviou um alerta codificado sobre o estranho buraco no gelo, mas surpreendentemente, um grupo de autoridades sigilosas apareceu na estação onde ele estava. Brian então se viu interrogado por um painel de pessoas de terno da DARPA, uma agência do Departamento de Defesa americano responsável por projetos de pesquisas avançadas. Os oficiais da DARPA alertaram Brian para manter a boca fechada a respeito dos estranhos eventos que testemunhou na Antártida. Como se isso não fosse o suficiente,
Brian ligou os pontos e encontrou conexões com casos não resolvidos de cientistas desaparecidos e postos avançados de pesquisa abandonados na Antártida ao longo dos anos. Assombrado por seu próprio senso de responsabilidade, Brian carregava uma culpa imensa por ter ficado em silêncio quanto àqueles incidentes perturbadores, sabendo que seus companheiros militares também estavam sob ameaça se qualquer um deles falasse algo. Felizmente, ele encontrou uma aliada, Linda Howe, uma investigadora dedicada, pronta para levar relatos censurados ao público geral. Linda expôs a verdade por trás da tentativa de encobrir os acontecimentos na Antártida. Ao longo de vários anos, ela conduziu investigações minuciosas, coletando depoimentos de testemunhas militares que apoiavam os relatos de Brian. As entrevistas realizadas por ela contam sobre aeronaves avançadas perto da Antártida, estranhas transmissões de rádio e os chamados objetos submersos não identificados, que moviam-se a velocidades impressionantes pelo Oceano Antártico. Imagens de satélites secretas revelaram instalações temporárias em forma de domo, misteriosamente destruídas para esconder atividades secretas. Linda também descobriu os obituários de vários pesquisadores especializados em estudos da Antártida que morreram prematuramente após incidentes no gelo. Indo mais fundo, ela expôs décadas de expedições secretas, lideradas por poderosas entidades militares e científicas em locais da Antártida, levantando dúvidas sobre seus verdadeiros objetivos. Apesar da Antártida ser uma reserva científica, as tensões geopolíticas aumentaram devido às disputas territoriais, causando temores quanto à exploração de recursos e implantação de usinas nucleares na região. Hoje, Linda enfrenta ameaças de agências de segurança e espionagem, enquanto se aprofunda no crescente esquema de segurança e sigilo que envolve a Antártida. No entanto, o apoio do público às suas investigações está aumentando. O destino da vida em nosso planeta depende da transparência sobre o futuro da Antártida, e essa transparência tem sido consistentemente negada por aqueles que estão no poder. Nesta conjuntura crucial, devemos permanecer ao lado de buscadores da verdade como Linda e confrontar a realidade com uma mente aberta, mas crítica. À medida que surgem revelações sobre os segredos da Antártida, nosso foco deveria estar na busca por sabedoria, e não em sucumbir ao medo. É hora de priorizar fatos acima da censura e da negação, mesmo que isso signifique lidar com verdades perturbadoras que podem mudar completamente a história da humanidade como a conhecemos hoje. Os encontros extraterrestres de Brian na Antártida. O período que Brian passou sobrevoando a Antártida se transformou em uma aventura alucinante, que mais parecia um filme de ficção científica, no incrível cenário do continente gelado. Os pesquisadores desapareciam, ficavam com medo e não relatavam nada, aumentando a aura de mistério da história de Brian. Mas o que realmente continuava a incomodar é que Brian continuou vendo objetos prateados brilhantes fazendo movimentos absurdos nos céus da Antártida, que desafiavam todo o conhecimento científico. Em um voo sobre as montanhas da Rainha Maud, Brian e sua tripulação viram discos prateados brilhantes, impecavelmente redondos, surgindo um após o outro por trás de um pico gelado. Eles flutuavam em direção ao Monte Fridtjof em formação perfeita. As naves tinham entre 28 e 36 metros de largura, e suas superfícies lisas não brilhavam, fazendo com que parecessem sólidas contra o céu azul. Elas se moviam de formas incomparáveis a qualquer veículo humano. Giros sincronizados, acelerações inacreditáveis e rotações no ar sem asas ou propulsores. Após 15 minutos de estranhas manobras, os discos passaram zunindo por trás do Monte Fridtjof, deixando Brian e sua equipe completamente chocados. Eles não conseguiam acreditar no que haviam acabado de ver nos céus da Antártida. A tecnologia que viram naquele dia sugeria que seres muito mais inteligentes do que sequer imaginávamos estavam vivendo no Polo Sul da Terra. Mas aqui está o verdadeiro mistério na saga de Brian: a descoberta de um enorme buraco no gelo da Antártida que levava a uma caverna brilhante no subsolo do continente. O buraco tinha um formato muito mais suave do que qualquer broca moderna era capaz de fazer, e emitia um brilho azul. Como se isso não bastasse, todo o equipamento deles ficou descontrolado quando eles chegaram perto, como seus radares, controles de navegação e todo tipo de dispositivo. Tudo funcionava muito bem em qualquer outro lugar,
menos em um raio de 1 quilômetro daquela estranha caverna de gelo. Perto de lá, tudo começava a beirar o caos. Brian apresentou um relatório sobre tudo isso, detalhando os distúrbios eletromagnéticos e o avistamento de 3 objetos saindo da caverna em altíssima velocidade. Mas adivinhe, o relatório foi confiscado por alguns agentes desconhecidos que queriam que todos ficassem calados. A coisa toda mexeu com a cabeça de Brian. O episódio o fez lembrar de velhas histórias sobre lugares misteriosos debaixo da superfície da Antártida e sobre a expedição naval secreta do almirante Byrd em 1947. Brian até se arriscou fazendo voos solo sobre a anomalia quando eventos elétricos estranhos afetaram o seu equipamento. Em seu último voo, antes de ser banido da área, Brian viu um disco prateado parado dentro da caverna de gelo. E então, com um estampido, o disco disparou uma luz inacreditável e queimou todo o equipamento de Brian. Quando finalmente conseguiu fazer seu avião funcionar, depois de 20 minutos tentando, ele descobriu que havia pousado a apenas 13 quilômetros da estranha caverna. Brian não consegue se lembrar de como o avião se movia durante o apagão. Apesar das tentativas de retornar ao local, as condições climáticas ruins e a rigorosa zona de exclusão aérea significavam que ele nunca mais poderia voltar a ver a entrada daquela caverna. Nos anos que se seguiram, Brian se conectou discretamente com outros pilotos que confirmaram ter visto discos prateados perto de bases antárticas. Um colega de uma estação próxima a Miller Peak chegou a compartilhar provas da atividade de objetos submersos não identificados no Mar de Weddell, com cápsulas metálicas emergindo e submergindo sem causar respingos. Outro amigo conseguiu impressões térmicas de satélite que mostram assinaturas de calor no subterrâneo de Wilkes Land, sugerindo a presença de instalações ou bolhas de habitação temporárias. Comparando anotações, foi possível desenhar um cenário completo das atividades secretas ao longo de quilômetros do subsolo antártico, possivelmente ligadas à aeronave prateada, que Brian testemunhou fazendo movimentos inacreditáveis sobre as geleiras. Hoje, as memórias dessas experiências bizarras ainda assombram as noites de Brian. A verdade, seja ela assustadora ou impressionante, ainda pesa sobre ele. Mas Brian não está sozinho. Há um grupo crescente de veteranos que sabem dos mistérios da Antártida e que desejam divulgar a verdade. Com agências espaciais planejando bases sobre o polo sul da Terra, nossa civilização pode ter que enfrentar a perturbadora realidade do que está nas regiões mais profundas da Antártida. A história de Brian é a chave para desvendar finalmente o segredo da Antártida. Ela desafia as nossas ideias atuais sobre a história humana e levanta questões sobre o nosso lugar nesse planeta extraordinariamente inteligente. Mesmo que algumas revelações sejam difíceis, a sabedoria nos ensina a abraçar a verdade, a luz coletiva da compreensão, em vez de deixá-la permanecer na escuridão da ignorância e da negação. Confrontar a realidade com uma mente aberta, mas com discernimento, é o nosso melhor caminho a seguir em nossa evolução. Relatos paralelos na história. As histórias inacreditáveis de Brian sobre suas aventuras na Antártida estranhamente encontram paralelos em relatos semelhantes de décadas atrás, pelo célebre explorador polar americano, almirante Richard Byrd. A reputação de Byrd disparou após liderar expedições para territórios inexplorados dos polos Norte e Sul em 1926 e 1929, tornando-o um herói nacional. No entanto, foi a alegação de Byrd em 1947 de ter encontrado uma enorme entrada para um mundo subterrâneo escondido durante uma expedição à Antártida que realmente chocou o mundo do pós-guerra. De acordo com os relatos, Byrd desceu por quilômetros, sobrevoando um terreno livre de gelo, repleto de montanhas, florestas, vegetação e até mesmo animais gigantes. Contudo, ele recebeu ordens para se retirar vindas de uma nave em forma de disco. Quando Byrd retornou aos Estados Unidos, seu relato incrível foi rapidamente censurado após misteriosas pressões vindas de seus superiores. No futuro, posso ver um momento em que será muito importante, estrategicamente. Semelhante à experiência de Brian, o almirante Byrd enfrentou um esforço rápido para confiscar os registros e silenciar todos os sobreviventes da expedição sobre qualquer avistamento incomum na Antártida. A fama e a credibilidade de Byrd tornaram difícil desacreditar seu estranho testemunho.
Os orquestradores do esquema de censura perceberam que suas táticas usuais de difamação e negação não funcionariam contra uma figura tão respeitada nacionalmente. Byrd foi submetido a um interrogatório gravado, sob observação psiquiátrica da Marinha dos Estados Unidos, antes de retirar abruptamente seus relatos semanas depois. Os membros da expedição, uma vez que falavam sobre a Antártida, logo passavam a se recusar a comentar a respeito. Logo depois, Byrd retirou-se da vida pública pelo resto da sua vida. A mensagem do governo era bem clara: reputações e vidas estavam em risco para qualquer um que ousasse infringir a violação da confidencialidade que estava sendo imposta. Suprimir o relato de Byrd apenas alimentou as suspeitas sobre a terrível verdade que as autoridades estavam trabalhando tanto para esconder. Enquanto essas autoridades rejeitavam as declarações como delírios, milhões de pessoas permaneceram desconfiadas, especialmente devido às negações contra um admirado pioneiro da exploração. Se a Antártida realmente tivesse qualquer coisa parecida com o descrito por Byrd, um mundo interior exuberante, com avançados discos voadores e criaturas de tamanho gigantesco, as implicações para a ciência, a história e a sociedade eram imensas. Inicialmente, essas especulações ficaram focadas nos supostos interesses de segurança nacional, na competição geoestratégica pelos recursos da Antártida com superpotências rivais e no desejo de manter a normalidade na opinião pública. A Marinha dos Estados Unidos provavelmente temia o armamento soviético de um domínio antártico oculto devido às vulnerabilidades americanas no Oceano Pacífico. As instituições científicas temiam que as revelações comprometessem as teorias estabelecidas há séculos na física sobre os campos eletromagnéticos da Terra e os impactos que isso teria em áreas como a medicina. Já a elite política desejava evitar a instabilidade social que poderia ser causada pela revelação de que os mapas existentes da geologia da Terra eram perturbadoramente incompletos. Mas o imenso sigilo imposto por vários governos importantes, após o relato censurado de Byrd, sugeria que os interesses iam muito além dos convencionais objetivos nacionais, científicos e ideológicos. O testemunho de Byrd sugeria que a Antártida escondia segredos que desafiavam a totalidade do conhecimento humano e das nossas origens. Documentos do FBI que eram secretos na época, hoje já tornados públicos, confirmaram a vigilância federal sobre todos os membros da expedição de Byrd em 1947, que continuou até a sua morte. Isso mostrava que o governo via uma ameaça à segurança ligada especificamente às experiências pessoais de Byrd, e não apenas à segurança geopolítica do contexto da Guerra Fria. Claramente, as autoridades sabiam que os efeitos dos relatos de Byrd ultrapassavam o território espacial e os avanços tecnológicos comuns. Ao divulgar publicamente suas extraordinárias revelações sobre a Antártida, enquanto ainda estava alocado no continente gelado, o almirante Byrd provavelmente pretendia dominar a narrativa e escapar dos esforços de censura das autoridades. Esta estratégia inicialmente teve sucesso, e a imprensa americana circulou manchetes sobre o famoso explorador polar que havia descoberto um mundo perdido para além das fronteiras do Polo Sul da Terra, que além de tudo era quente e cheio de formas avançadas de vida. A ilusão, no entanto, foi destruída algumas semanas depois, quando Byrd foi forçado sob sigilo a se retratar de suas declarações. Isso permitiu que a contraofensiva do governo manchasse seu nome, e a Antártida desapareceu do interesse público por décadas, até que surgiram novas testemunhas oculares que também eram militares aposentados como Bryan. As rachaduras no esquema de censura da Antártida aumentaram pouco a pouco. O incrível relato de Bryan sobre ter encontrado estranhos discos prateados e uma caverna brilhante de gelo nas profundezas da Antártida mais uma vez ecoou a descrição do almirante Byrd de vastos domínios subterrâneos, cheios de artefatos estranhos. Os consistentes relatos de testemunhas oculares ao longo de décadas, agora conectados pelas investigações de Linda, construíram uma ponte de credibilidade que as autoridades têm tentado incansavelmente demolir desde a década de 40, através da manipulação da mídia e de táticas de intimidação. Em contraste com o tempo de Byrd, onde o controle centralizado da mídia e a autoridade tecnocrática da elite prevaleciam, hoje a mudança de paradigma impulsionada pela internet em direção à democratização dos dados tornou impossível a censura do enigma antártico. Um movimento global
surgiu nas redes sociais em torno da hashtag Campanha da Verdade na Antártida, encabeçada pela pesquisa de Linda, que desafia o tabu em torno do continente gelado. Esses segredos foram considerados fantasiosos demais para os círculos do establishment reconhecerem, mas também consistentes demais ao longo de gerações sucessivas de observadores para serem ignorados. Durante todo esse tempo, a Antártida, escondida da vista de todos, era conhecida apenas por mapas que emolduravam vagamente seus contornos, mas deixando o interior escondido por um vazio de informações. Enquanto os cientistas discutem alegremente o mapeamento completo de corpos planetários distantes como Marte, eles reconhecem sua ignorância sobre o vasto território da Antártida e suas condições, em especial das camadas que separam a crosta terrestre da agitada camada externa do núcleo da Terra, localizada logo abaixo do manto de gelo antártico. Conforme um estudo científico recentemente concluiu, parece improvável que Amundsen e Scott pudessem ter ido para o Polo Sul atravessando centenas de quilômetros de cadeias de montanhas inexploradas, cuja existência nunca foi sequer levada em consideração no planejamento das suas viagens. Em termos mais simples, seja devido à atividade nuclear que altera o clima da Antártida ou aos ciclos de ascensão e queda das civilizações, espécies avançadas podem ter feito da Antártida seu lar várias eras antes da humanidade. As investigações de Linda encontraram repetidamente uma campanha coordenada para esconder os segredos transcendentes da Antártida, passando por agências militares, instituições arqueológicas e centros de poder em diferentes continentes, ao longo das décadas. No entanto, à medida que cientistas exilados e desertores das Forças Armadas consolidaram seus testemunhos e vieram a público, a ignorância imposta sobre a fronteira mais meridional da humanidade aproximou-se de um ponto final. O que veio a seguir tinha o potencial de unir a sociedade global ou dividir a humanidade para sempre, com base nas possíveis reações coletivas a verdades que gelam até os ossos. O trabalho de Brian e Linda teve um papel crucial na conquista do acesso aberto aos enigmas mais profundos da Antártida, que traziam revelações que prometiam alterar para sempre a nossa compreensão da sociedade em todas as disciplinas e campos do conhecimento. Assim como o gelo antártico recua lentamente, o mesmo acontecerá com o sigilo sobre a fronteira final do nosso planeta. Mas a coragem intelectual e a cautela devem guiar a interpretação pública dessas revelações, e não os recuos ou a negação. A oportunidade que brilha diante da humanidade é de elevar sua maturidade coletiva através da sabedoria, ao invés de se esconder atrás de poderes que supostamente nos protegem da possível instabilidade que seria causada pela realidade que foi exposta. Confrontar toda a verdade antártica com os olhos bem abertos é uma semente que pode desencadear elevação ou destruição contra nós mesmos. Por isso, devemos escolher nossos próximos passos com cuidado. Antártida, o continente mais frio, mais seco e com os ventos mais fortes do planeta. Antártida, o enorme mundo gelado no fim do nosso planeta, sempre foi um mistério para nós humanos. É um pedaço colossal de gelo, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. A Antártida é o lugar mais frio, mais seco e com os ventos mais fortes do planeta Terra. Você pode pensar que, com todo esse gelo, a Antártida seria cheia de pessoas, não é? Bem, não exatamente. O continente é o lar de menos de 10 mil almas corajosas. A maioria cientistas e pesquisadores, que enfrentam o clima selvagem para descobrir os segredos escondidos em seu entorno gelado. E vale o alerta, fica muito frio lá, atingindo inacreditáveis menos 330 graus Celsius, com os dias mais frios chegando a um frio de congelar os ossos a menos 694 graus Celsius. Os ventos na Antártida são algo fora da realidade, soprando a velocidades mais rápidas do que um guepardo pode correr. 299 km por hora, para ser mais exato. Some a tudo isso tempestades de neve implacáveis que podem durar semanas, e o que você tem é um ambiente extremamente hostil. Sob todo aquele gelo, a Antártida guarda segredos que contrariam nossos livros de história. Lá atrás, em meados do ano 1500, o mapa de Piri Reis mostrava a Antártida muito antes de a descobrirmos oficialmente em 1820. Como aqueles antigos cartógrafos sabiam sobre este mundo congelado, e como eles eram tão precisos em seus desenhos.
Esse é um mistério que mantém historiadores e cientistas em dúvida até hoje. Mesmo que possa parecer um lugar desolado, o isolamento da Antártida, na verdade, a manteve completamente preservada. Graças ao Tratado da Antártida, assinado em 1959, ela é uma zona proibida para qualquer atividade humana que não seja a pesquisa científica. 12 nações se reuniram e decidiram usá-la apenas para a ciência, e desde então, a Antártida é como a sala VIP da Terra, reservada para pesquisas de alto nível sobre o clima e a atmosfera, sem qualquer poluição ou barulho urbano. Em poucas palavras, a Antártida é como o reino de gelo definitivo. Um mundo congelado que é ao mesmo tempo extremamente hostil e inacreditavelmente misterioso. E está fazendo um ótimo trabalho de permanecer intocada, graças a alguns acordos internacionais. Além disso, o frio extremo preservou antigos meteoritos e formas de vida microbianas, que oferecem uma visão de como era nosso sistema solar no passado distante. Meteoritos oferecem preciosos materiais extraterrestres para analisar a formação de nosso sistema solar há mais de 4,6 bilhões de anos atrás. Enquanto isso, os cientistas descobriram microfósseis e extremófilos enterrados nas profundezas do gelo antártico. Esses fósseis revelam sua história evolutiva de sobrevivência e adaptação, expandindo nossa compreensão da vida na Terra. Além de seu valor de pesquisa, a Antártida evoca uma sensação de grandiosidade e inspiração que poucos lugares na Terra podem alcançar. Suas paisagens glaciais criam cenários de profunda beleza, desde cavernas de gelo azul brilhante até rios de gelo entrelaçados, que fluem silenciosamente em direção ao mar. Estar na Antártida não é uma experiência comum. É surreal e emocionante, misturando a beleza deslumbrante do continente com seu ambiente frio e isolado. As pessoas tentaram capturar essa magia através de fotografias artísticas, poemas e histórias, mas é como tentar capturar um raio em uma garrafa. Mas há também um problema por lá. O maior iceberg finalmente começou a se mover, depois de ficar preso no fundo do oceano por mais de 3 décadas. Este lugar mágico está em risco. A Antártida tem um papel crucial na manutenção do clima da Terra. Suas camadas de gelo são como a reserva de água da Terra, e suas águas frias são de grande importância para os padrões climáticos globais. Infelizmente, o aumento das temperaturas está afetando a temperatura da Antártida, causando maiores derretimentos da superfície e tornando algumas áreas instáveis. Os cientistas estão disparando os alarmes, avisando que as mudanças climáticas podem atrapalhar o equilíbrio da vida na Antártida e fazer o nível do mar subir. Com mais de 250 bilhões de toneladas de gelo desaparecendo a cada ano, há uma preocupação real em manter o ecossistema da Antártida seguro. Planos como a criação de áreas protegidas, estabelecendo regras de pesca e monitorando as populações de pinguins e baleias, têm o objetivo de proteger as criaturas que vivem nos limites desse ecossistema. E para piorar, há um certo drama sobre quem pode reivindicar o que na Antártida. Grandes países como a Rússia, a China e os Estados Unidos estão de olho no território pelos seus tesouros escondidos, como minérios e petróleo, que podem ser encontrados debaixo de todo aquele gelo. O Tratado da Antártida de 1959 deveria manter a situação estável, mas mesmo assim, as coisas têm esquentado à medida que a ganância dos países por recursos aumenta. A grande questão é: podemos manter as temperaturas da Antártida estáveis enquanto lidamos com as mudanças climáticas, a política global e a ganância humana por enriquecer? Algumas pessoas querem mantê-la selvagem e protegida, enquanto outras estão ansiosas para lucrar com seus recursos. É como um cabo de guerra cósmico entre salvar o planeta e ganhar dinheiro. Apesar de todo o caos, a Antártida se mantém forte. Suas criaturas únicas descobriram como sobreviver a invernos rigorosos, e suas antigas montanhas já viram de tudo. Ainda há tanta coisa que não conhecemos deste estranho mundo gelado, como sua estranha geografia, o clima selvagem e os segredos das criaturas que vivem nesse clima extremo. A Antártida é como um misterioso baú do tesouro, e talvez escondido em sua imensidão de gelo esteja a chave para entender o quão difícil a vida na Terra pode ser. Como o lendário explorador Sir Ernest Shackleton uma vez disse: "Nós precisamos cavar mais fundo e desafiar o que achamos que sabemos sobre a sobrevivência polar. A Antártida tem muitas histórias para contar, e estamos apenas começando a conhecê-la.
o continente isolado da Terra. A Antártida não é apenas um pedaço de terra congelada. É uma obra-prima de tirar o fôlego que mostra a natureza crua da Terra e sua beleza rústica. Este mundo gelado é diferente de qualquer outro lugar, capturando a imaginação e despertando a admiração daqueles que têm a sorte de testemunhar sua grandiosidade. Pense nas cavernas de gelo azul brilhante, iluminadas por micróbios congelados e geleiras que abrem caminho até o mar em padrões trançados. O visual antártico deixa uma impressão duradoura na nossa alma. As pessoas que estiveram na Antártida dizem que é uma experiência de outro mundo e que, apesar do isolamento e do frio, há uma beleza inegável no ar. Enormes icebergs tabulares, esculpidos em formas abstratas, flutuam ao longo das correntes aquáticas. O petrel das neves e as andorinhas antárticas deslizam graciosamente sobre rachaduras e fendas com sua dança etérea, acompanhados pelo sussurro do vento. Através de câmeras, canetas e pinturas, os humanos tentaram capturar a magia da Antártida. Imagens icônicas como o nascimento da Terra retratam nosso planeta como um oásis flutuante no espaço. Documentários como A Marcha dos Pinguins mostram o charme peculiar dos pinguins imperadores. Este rico ecossistema transformou a Antártida em uma musa para criadores talentosos. Livros como A Escuridão Branca e A Pior Jornada do Mundo contam histórias emocionantes de exploração polar, mostrando a grandiosidade da Antártida e sua natureza. Implacável durante os tempos heróicos da exploração marítima. Hoje em dia, os aventureiros embarcam em cruzeiros pela Antártida para testemunhar a vida selvagem que não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra, passando por cenários de gelo e rocha bonitos demais para descrever com palavras. Imagine ficar cara a cara com pinguins curiosos, sem medo enquanto eles caminham por praias vulcânicas, entre águas geladas e penhascos imponentes congelados no tempo. E não vamos esquecer da aurora boreal, a obra-prima celestial da Terra, lançando fitas vibrantes de verde e violeta no céu noturno, desenhando uma magia hipnótica de outro mundo. Um único vislumbre do esplendor da Antártida revela a dimensão de beleza e raridade dos polos do nosso planeta. Como o explorador Wally Herbert disse uma vez, nenhum lugar na Terra provocou emoções tão intensas como a belíssima Península Antártica. Preservar a Antártida não se trata apenas da saúde do planeta, trata-se de salvaguardar uma joia preciosa dos confins do mundo, que desperta a imaginação humana através de sua beleza absoluta. Uma obra-prima da natureza, sem dúvida. Entendendo o mundo subglacial da Antártida. Mas a Antártida não é somente um rostinho bonito. Ela tem mistérios ocultos sob sua superfície gelada, que são como um tesouro intocado, esperando para ser descoberto. O manto de gelo da Antártida, que contém impressionantes 70% da água doce da Terra, esconde um mundo secreto de lagos, rios e cânions. Este continente gelado forma o maior pedaço de gelo no planeta, e ainda sabemos muito pouco sobre o que está acontecendo embaixo dele. Graças a imagens de satélite sofisticadas e radares capazes de atravessar a superfície do gelo, cientistas começaram a descobrir este mundo oculto. Imagine um labirinto de sistemas de água, fluindo silenciosamente debaixo de quilômetros de gelo. É como um reino aquático secreto, e estamos fazendo nossas primeiras descobertas sobre o que está acontecendo neste labirinto congelado. A grande questão é se existem micróbios únicos lá embaixo, adaptados ao frio extremo e à escuridão. Um dos ecossistemas mais populares deste mundo oculto é o Lago Vostok, o maior lago subglacial da Terra. Os cientistas russos já tinham palpites sobre ele na década de 60, mas demorou até o final da década de 90 para confirmar sua existência. Imagine uma bolha de água doce, presa embaixo de aproximadamente 4.000 metros de gelo, intocada pela atmosfera há mais de 20 milhões de anos. As condições lá são o mais hostis possível, como algo saído de um filme de ficção científica. Os cientistas estão curiosos para saber se pequenas formas de vida adaptadas ao Lago Vostok poderiam nos dar pistas sobre a possibilidade de vida em outros planetas que são tão hostis quanto ele. Por isso, a Antártida não é apenas impressionante por fora, há todo um mundo oculto embaixo do seu exterior gelado que está implorando para ser descoberto. Quais são suas opiniões e pontos de vista sobre esses mistérios da Antártida? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de também curtir, compartilhar e de se inscrever para mais histórias fascinantes.